A sessão de reading é a primeira sessão da prova, tá? Então, tem umas peculiaridades justamente por ser a primeira sessão. Primeiro, deixa eu dar uma geral aqui com vocês. Vocês vão ter de 3 a 4 textos. Cada texto tem 10 questões. E você tem uma média de 18 minutos por questão. Primeiro, por que 3 a 4 textos? Estou só conferindo se está tudo certo aqui na tela. Por que 3 a 4 textos, gente? Porque lá na hora da sua prova, ou o reading ou o listening vai ser mais longo. Então, na hora que eu falar do listening, eu vou te falar também, pode ser tantos áudios ou mais áudios e tal. Um dos dois vai ser maior, a gente não sabe qual, é na sorte, não tem escolha, tá? Tem uma coisa grudada aqui no meu cílio. É na sorte. Eu gosto só de avisar para os alunos, porque é bom vocês saberem, não ter surpresa, né? Então, são 3 ou 4 textos, o tempo vai ser proporcional. É uma média de 18 minutos. Então, se você tem 3 textos, você vai ter 54 minutos. Se você tem 4 textos, você vai ter 72? Acho que é isso. Minha matemática é péssima, mas, né? Vocês entenderam, é proporcional ao tempo. O que, aliás, já que eu estou falando de tempo, eu vou pular para o meu último ponto aqui. Atenção ao tempo. Por quê, gente? É a primeira sessão, você acabou de sentar, tá ali ainda focando, meio nervoso com o começo da prova. É muito comum o aluno se distrair e acabar gastando muito tempo no primeiro, no segundo texto e sobrando tipo 5 minutos para fazer o último texto. Obviamente não vai dar certo isso, né? Então, pace yourself. Olha o ritmo, mantenha o ritmo. Tem um timer na tela, tá? Aliás, eu devia ter comentado isso, porque se ninguém nem nunca viu o TOEFL, quem nunca viu não vai saber. A prova é toda no computador, tá? Então, na hora do reading, fica lá o texto, as questões e fica o timer na tela. O timer fica contando o countdown, né? Então, ele começa lá de 54 minutos e vai descendo. Ele te dá o tempo total da sessão. Ele não vai fazer 18, 18, 18. Ele vai te dar 54 minutos. É você que tem que vigiar o timer para garantir que você não vai passar muito do tempo, que você vai conseguir ficar nessa média. Parece bobagem, parece detalhe, mas não é. É impressionante como os alunos se distraem no tempo nessa primeira sessão, que não é uma sessão difícil, mas muita gente acaba indo mal por causa disso. Porque se perde no tempo, chega lá no último texto, acaba que nem consegue responder as questões. Então, treina o tempo e presta atenção nisso, tá? Sobre o que são os textos, gente? Eu gosto de falar que são matérias universitárias. Por quê? São textos acadêmicos, não é acadêmico pesado, tá? Realmente acadêmico que você leria na faculdade. É uma coisa meio ensino médio, assim. Mas sobre os assuntos mais variados. Tem texto de história, hoje, inclusive, o que eu vou mostrar aqui de exemplo, é um texto de história. Tem texto de biologia, de antropologia, de sociologia, de qualquer assunto que você imaginar. É muito importante você lembrar que você não precisa saber o tema, conhecer, já ter lido sobre aquilo, para poder responder as questões. Literalmente, todas as respostas estão lá dentro do texto. É lógico que, se você conhece o tema, fica mais fácil de ler, você vai entender um pouco mais e tal. Mas, tipo, não se desespere se você for lá começar a ler um texto e falar, nossa, nem nunca ouvi falar disso. Dá para entender do mesmo jeito e dá para responder sem o menor problema, porque cada resposta está lá escrita dentro do texto, beleza? Todas as questões são de múltipla escolha, não tem nenhuma questão aberta. E todas as questões são de compreensão de texto. Qual que é a diferença de compreensão e interpretação de texto? Isso é importante. Interpretação de texto é aquilo que a gente faz aqui na aula de português, de literatura, né? Que você lê
o texto, você lê o livro, e aí você lê nas entrelinhas, e o que o autor quis dizer com isso, e fica viajando no texto. Se você fizer isso no TOEFL, você vai se dar mal, tá? De verdade. Questão de compreensão de texto é outra coisa. Compreensão, eles estão literalmente checando se você consegue entender o texto. Entender o que está escrito ali. Nada mais profundo do que isso, tá? Então, se você tentar interpretar, fazer o que eu chamo de overthinking, você estica o raciocínio. Eu falo que quando o aluno começa a me responder assim, eu escolhi a letra A porque eu li isso aqui no texto e daí eu pensei que tá errado. Se você pensou que tá errado, tá? No TOEFL é para ser assim, eu li isso aqui no texto, que é a mesma coisa que tá falando nessa opção aqui. Fechou. Essa é a sua resposta. Aliás, tem gente que erra a questão no TOEFL porque fala assim, não, porque eu vi isso aqui no texto, mas tipo, tava muito igual, achei que tava óbvio demais. Eu falo que TOEFL, there is no such thing as too obvious. Não tem óbvio demais em TOEFL. Se tá na cara, é a resposta mesmo. Não tem pegadinha, não precisa preocupar com isso, tá? Sobre ler o texto ou não. Todo aluno meu já me viu falar isso. Eu vou sempre defender ler o texto. Em todas as provas, eu também dou aula de SAT e eu também defendo ler os textos no SAT por várias razões, mas a principal dela é a seguinte: quando você lê direito o texto, e já já vou falar o que é ler direito, quando você lê direito o texto, você termina com uma visão geral dele que vai te ajudar em todas as questões. Até questão simples de vocabulário, aquelas questões assim, na linha 10 a palavra blá blá quer dizer o quê? Se você tem uma ideia geral do texto, vai ficar mais fácil aquela questão por causa disso, por ter essa visão geral. Então, é a primeira coisa. Segundo, que no TOEFL, no reading, você tem todo reading, tem uma última questão que é tipo para você fazer um resumo do texto. Fazer um resumo do texto sem ter lido ele é tenso, né? Então, você vai chegar na última questão, você vai ter que dar uma lida no texto. Então, por que não ler lá no início, que vai te ajudar em todas as questões? Entenderam? Então, assim, leiam o texto. Dá tempo, tá? Mas é óbvio que não dá para ser aquela leitura super tranquilona. Aquela leitura de nossa, que interessante isso aqui, deixa eu pesquisar, não sei o que lá. Não dá, né? Leitura de texto, de prova, gente, ela tem que buscar 3 pilares. Então, assim, você tem que ler prestando atenção em 3 coisas. Qual que é a central idea? Qual que é a ideia principal do texto? De que ele está falando? 2, tem algum ponto de vista? O autor está defendendo algum lado aqui? 3, e o mais importante, terceiro pilar é o mais importante. Structure, a estrutura do texto. O que isso quer dizer? Que cada informação está fazendo ali? O que cada parágrafo está fazendo? É você ler notando, esse parágrafo está falando de tal coisa, dando um exemplo de X. Esse outro parágrafo está falando uma coisa contra o que falou antes. Perceber o que cada parágrafo está fazendo é o que faz a leitura ficar perfeita. O que acontece? Quem não está acostumado a fazer essa leitura focada na estrutura acaba demorando mais no início, porque você fica meio que pausando a cada parágrafo, raciocinando o que é que está falando aqui. Não tem problema. Eu recomendo você começar a treinar para essa prova, marcando o tempo, sim, tá? Sempre, mas não se preocupando tanto com o tempo. Se permitindo, se você precisar mais de 18 minutos, tudo bem no início, porque você está aprendendo a ler, prestando atenção na estrutura. Então, quando você vai pegando o jeito disso, você vai começando a fazer automático. Depois que você já começou, depois que você pegou esse jeito, sabe, de prestar atenção no que cada parágrafo está fazendo, por que aquela informação está ali, você começa a não ter que pausar para isso. Hoje em dia, quando eu leio um texto novo,
Realmente eu faço automático, sabe? Enquanto eu tô lendo, eu tô vendo a informação e penso, isso aqui tá indo contra, né? Aí eu leio, isso aqui é um exemplo daquilo ali e tal. Eu vou fazendo essas conexões automáticas na cabeça. Por quê? Eu já fiz isso 1000 vezes. Então, a chave para essa prova, gente, para a prova inteira, tá? Mas aqui falando especificamente do reading, a chave para ela é o quê? Treino. Treinar sem desespero, treinar do jeito certo, sem desespero, eu quero dizer, não adianta você já tentar, primeira vez que você vai sentar para fazer um texto, achar que você vai conseguir fazer dentro do tempo, ler tudo bonitinho, responder tranquilo e acertar tudo. É claro que isso não vai acontecer. Por isso, o treino. Você vai construindo o seu conhecimento, você vai construindo, pegando o jeito da prova, e aí sim você vai começando a fazer dentro do tempo, vai começando a acertar mais. Então, é muito importante. Treino, consistência no treino. Beleza? Esse texto aqui era um texto de história. Ele falava sobre o surgimento de um partido americano, um partido que chamava Whigs. Nem sei se o nome está aqui nesse primeiro parágrafo. Os Whigs, cadê? Acho que não está aqui não. Os Whigs foram um partido antes do Partido Republicano americano, tá? Então aqui esse texto falava sobre isso, sobre o surgimento do partido dos Whigs e como que era a diferença entre eles e os democratas. Precisava saber disso antes de ler o texto? Não, toda a informação está aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou pular a primeira, vou mostrar a segunda, para mostrar isso, de toda a informação está no texto. Olha a pergunta. The presidency of Andrew Jackson was especially significant for which of the following reasons? Aí a gente tem aqui a resposta que era importante porque it was the beginning of the modern presidency of the United States. Por que é essa a resposta? Porque olha aqui, gente. Development of modern presidency in the United States began with Andrew Jackson. Olha como que é uma paráfrase. Ela está falando, essa opção aqui, beginning of the modern presidency, está falando a mesma coisa dessa frase aqui, com uma ordem, umas palavrinhas diferentes. Concorda comigo? Então, pode saber, gente, a maioria das questões são essas. A gente até tem um nome para esse tipo de questão, chama factual information, que são essas que, tipo, tem uma frase lá que você grifa e tá falando quase a mesma coisa, tá? Além disso, a gente tem também questões de vocabulário. Todo texto de TOEFL vai ter mais de uma pergunta de vocabulário, tá? E essas perguntas, aliás, para toda prova dessas que tem pergunta de vocabulário em contexto, né? Eu falo para vocês fazerem o seguinte: você vai ler, tá, immeasurably, eles querem saber dessa palavra aqui. Nem olha as opções. Você vai primeiro reler a frase onde ela tá. Então, você lê a frase, você vai parar e, tá querendo dizer tal coisa. Tipo, você vai fazer essa pausa e entender o que a frase está dizendo. Com isso em mente, você vem nas opções, tá? Por quê? Claro que tem que ter, tipo, tem que ser sinônimo, né? Não dá para você inventar uma coisa aleatória. Mas também entra a questão do contexto. A palavra tem que ter a ver, tem que significar aquilo no contexto da frase. Então, para a questão de vocabulário, sempre releia a frase, tá? Deixa eu ver quais outras que eu quero mostrar. Tem esse outro tipo de questão aqui também, que é bem comum, que chama rhetorical purpose, que é por que alguma coisa foi mencionada no texto? Eles adoram isso, tanto no listening quanto no speaking. Por que o autor mencionou tal coisa? Nesse caso aqui, o autor mencionou bankers and investors. Por que ele mencionou isso? Você vai voltar aqui no texto e vai ler. This paper money aristocracy of bankers and investors. Olha só. Manipulated the banking system for their own profit, Democrats claimed, and sapped, destroyed the nation's virtue by encouraging speculation and the desire for sudden, unearned wealth. Eles eram péssimos, né? Eles estavam destruindo a virtude da nação, encorajando a especulação, encorajando o desejo por uma riqueza
não merecida, né? Então, com isso em mente, eles eram péssimos, eles encorajavam esse tanto de coisa. Por que que ele mencionou isso? The people that Democrats claimed were unfairly becoming rich. Unfairly, e aqui, unearned wealth. De novo, olha a paráfrase. Falou a mesma coisa com palavras diferentes. Beleza? O que mais que eu vou mostrar para vocês aqui? A gente tem aqui outras de factual information, que é mesma coisa daquela, tipo, você grifa lá no texto. Tem mais de vocabulário. Esse arquivo aqui ele é legal para vocês verem como que os tipos de questão vão se repetindo, né? A questão de vocabulário, às vezes tem umas 2, 3 por texto. Essas de factual information são a maioria no texto. Aí, mais vocabulário. Essa de inference. Questão de inference, gente, é o seguinte. É uma questão que é o máximo de interpretação que você vai ter que fazer no TOEFL, tá? Inferência quer dizer você chegar a uma conclusão baseada na informação que você tem. Vem fazer essa questão comigo. Which of the following can be inferred from paragraph 5 about variations in political beliefs within the Whig Party? Tá, variations in political beliefs. Lembrando, você já teria lido o texto, você já teria, né? Você tem um contexto aqui. Eu já vou direto para você mostrar aonde que você vai achar isso. Se está perguntando sobre variations in political beliefs, vem aqui comigo. Vamos ler a partir daqui. Agora que eu estou vendo que a minha seta, não, aqui para mim, na minha tela, está parecendo que eu estou apontando para o lugar certo. Mas agora eu estou olhando no outro computador, parece que não está apontando para o lugar certo, não. Que joia, né? Mas vocês vão vir aqui nessa frase aqui comigo, onde está grifado. Indeed, for Whigs, the concept of government promoting the general... desculpa, estou misturando uma frase com a outra. Vocês vão vir aqui, ó, no in particular, tá? In particular, Whigs in the northern sections of the United States also believe that government power should be used to foster the moral welfare of the country. Qual que é a inferência que você tem que fazer aqui? Se ele está falando, particularmente, o pessoal do partido no norte pensava tal coisa, isso não dá a entender que, então, se no norte pensam tal coisa, se eu estou chamando a atenção para isso, quer dizer que em outras regiões pensam de outra forma? Porque senão não precisava fazer esse específico. Particularmente o pessoal do norte pensava tal coisa. Entenderam? Então, qual que é a inferência? They reflected regional interests. Ok? Depois eu vou mostrar para vocês essa questão que é um clássico do TOEFL, a tal de except, a questão de exception. Olha essa aqui específica. The Democrats were supported by all of the following groups except. De novo, lembra que você já leu o texto, você tem uma noção de onde voltar para procurar, né? Eles já estão te dando o parágrafo, mas se você leu direito, você já vai saber até mais ou menos aonde no parágrafo você vai voltar. Ok. Está querendo saber quem apoiava os democratas, menos um deles aqui. Gente, questão de exceto no TOEFL é o seguinte, você vai eliminando uma por uma. A que você não achar é a sua resposta, tá? Então, olha só. Workers unhappy with the new industrial system. No texto tá, workers alienated from the emerging industrial system. Beleza. Rising entrepreneurs. Literalmente no texto. Rising entrepreneurs. Individuals seeking to open the economy to newcomer. Open the economy to newcomers like themselves. Eliminamos essas três. Tem alguma coisa falando sobre planters? Não tem. É a nossa resposta. Esse é o exceto. Toda questão de exceto no TOEFL funciona assim, tá? A opção que você não acha é o seu exceto. Depois, a gente tem mais outra que é um clássico, que é essa aqui de paraphrase. Paraphrase quer dizer com outras palavras, né? Então, eles grifam uma frase no texto e depois eles te pedem para achar uma opção que fala a mesma coisa.
Primeira dica, essa questão é mais uma sentence simplification do que paráfrase. O que isso quer dizer? A opção certa vai ser uma versão simplificada da original, não vão estar todos os detalhes lá, mas os blocos principais de informação vão estar lá. Vamos ler a frase original primeiro, tá? The Whigs were strongest in the towns, cities, and those rural areas that were fully integrated into the market economy. Tá, então tá falando que os Whigs, eles eram mais fortes, tinham mais influência aonde? Towns, cities, rural areas that were fully integrated into the market economy. Então, áreas que estavam bem economicamente, estavam integradas ao mercado. Whereas Democrats dominated areas of semi-subsistence farming that were more isolated and languishing economically. Ou seja, os democratas dominavam áreas que eram mais pobres, né? De semi-subsistência, agricultura de semi-subsistência, mais isoladas economicamente e tal. A opção que fala isso, olha essa letra D aqui. Democrats' power was greatest in poor areas. É uma simplificação? É, mas resumiu o que falou aquele pedaço da informação. Enquanto que Whigs were strongest in those areas where the market was already fully operating, que no texto era fully integrated into the market economy. Viram? Falou a mesma coisa, de forma mais simples, sem detalhes, sem listar, mas ainda assim, o bloco de informação tá aí, ok? Depois a gente tem essa penúltima questão, que é outro clássico do TOEFL, e que, aliás, aparece igualzinha no SAT, tá? Para quem for fazer SAT, essa questão, a gente tem esse mesmo tipo de questão no writing do SAT. É a tal da insert the sentence. Eles te dão uma frase e pedem para você encontrar onde que você colocaria essa frase no texto. Primeiro, vamos ler a frase. This new party argued against the policies of Jackson and his party in a number of important areas, beginning with the economy. Coisas para a gente prestar atenção. Quando fala this new party, esse novo partido, eu tenho que ter falado desse partido antes, porque eu não posso fazer essa referência desse o quê? Sabe? Então, essa frase só vai entrar num lugar que já tenha falado de um novo partido. Segunda coisa, presta atenção no jeito da frase. They argued against policies in a number of important areas, beginning with the economy. Isso não dá uma ideia de introdução? Tipo assim, a começar pela economia. Você não fica esperando, como assim? O que tem a economia? Sabe? Parece que ele vai explicar como assim a economia depois. Com isso em mente, vem dar uma olhada aqui. Se eu posso colocar a frase aqui. Por quê? Vem ler antes comigo. During Jackson's second term, his opponents had gradually come together to form the Whig Party. Mencionou o New Party. Aí eu entro aqui com this new party. E aí olha o que fala depois. Whigs and Democrats held different attitudes toward changes brought about by the market, banks, and commerce. Isso aqui não é economy? Não está detalhando a questão da economia que foi introduzida na frase? Fechou. Achamos o lugar dela. Para essa questão, gente, prestem atenção. Tem 4 possibilidades, 4 coisas que podem te ajudar a achar o lugar da frase. E isso aqui serve para SAT também, tá? Às vezes, algum tipo de referência, igual o this, ou um it, they, them. Se tem alguma coisa, um pronome, né, fazendo referência, acha de que ele está falando, a que ele está referindo. Você vai achar o lugar da frase. Às vezes, vem algum tipo de ordem, tipo primary, secondary, tertiary, daily, weekly, monthly. Às vezes tem alguma coisa assim. Às vezes tem connectors para ajudar, tipo however, blá, blá, blá. Eu sei que however traz contraste. Se traz contraste, eu tenho que caçar onde que tem um contraste ali no parágrafo. Então, os connectors sempre fiquem atentos.
E por último, sempre preste atenção na ideia da frase. Tem duas possibilidades. É uma frase introdutória, é uma frase que está generalizando um assunto, ou é uma frase específica que está detalhando um assunto. Geral vem antes, específico vem depois. Isso te dá o lugar da frase, ok? E por último, nós temos a questão clássica como última da prova, que é o summary. A questão de resumo que eu falei com vocês lá no início. Essa geralmente é a última questão. Tem até um outro tipo, uma outra possibilidade, que é uma questão que você separa as informações em colunas, mas ela é bem menos comum. Essa aqui é a maioria esmagadora de última questão de TOEFL Reading, é essa aqui. Basicamente, como que funciona essa questão? Você tem que achar 3 opções que resumam o texto. O que vocês têm que lembrar aqui, gente? Se são questões, se são opções de, tipo, uma frase, e você tem um texto gigante, você tem um texto de, tipo, 1,5 páginas, você tem que resumir um texto de 1,5 páginas com 3 frases. Você acha que dá para ficar escolhendo detalhe, informação repetida, coisa do tipo? Não dá. Então, essa é a primeira regra. Respostas erradas aqui vão estar detalhando, vão estar falando informação que está incluída em outra resposta. Não escolha detalhes, não repita informação. Vá sempre para as opções mais amplas possível. Você vai para opções que cubram o máximo de informações possível, ok? Aqui tem 2 possibilidades de resposta errada. Ou informação que é falsa, tipo essas aqui, você não leu o texto, mas eu te conto. Essas 2 opções aqui, elas são falsas no texto, não está falando isso lá, ou está falando de forma diferente. Então, elas são falsas, obviamente, não dava para incluir num resumo. Segunda possibilidade, opções que são detalhes, tá? Por exemplo, essa aqui estava falando especificamente que os Whigs favoreciam a educação. Beleza. Só que tem uma opção aqui que já fala. Cadê? Sobre o papel do governo, the role of government. Lá pelo texto, a gente via que quando eles discutiam o papel do governo, uma das coisas que eles falavam era justamente isso, sobre dar apoio para a educação ou não, né? Ou seja, essa informação da 4, ela está meio que incluída na ideia da 6. A 6 é mais ampla, ela cobre a ideia da 4. Por isso a gente vai na 6, que é mais geral. Então, se vocês forem ver aqui, cada opção é super geral, super ampla, cobrindo os pontos principais do texto. Essa é a seção de reading do TOEFL.